noite, cadê esse Fernando? Boa noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba. Estamos entrando ao vivo no programa da 6, por isso que vocês vê que a gente é pego de surpresa, às vezes não está olhando lá o retorno. Aqui o retorno é desse lado, né? Só para você ter ideia. Aí isso. A gente prefere não ficar olhando muito, né? Mas a gente gosta mais de olhar aí para você que está em casa. Quero dizer aquele boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela TV Cidade, no canal 3. E também aquele olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook e do YouTube também, os canais TV Cidade Taubaté. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro, né, de 2017. O ano está quase acabando, muita gente eu sei que está descendo aí para o litoral, né, tanto Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, no nosso litoral paulista aqui, próximo ao Vale do Paraíba, o litoral norte, né, e muita gente também pegando estrada para ir para outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, muita gente vai aproveitar o fim do ano na virada, e também aí para o litoral sul. O que eu tenho acompanhado e me preocupado, inclusive através das redes sociais, é o grande número de acidentes que estão ocorrendo, né, nas estradas, como ontem ocorreu aí na Oswaldo Cruz, na descida aqui da Serra, ainda no trecho de Taubaté, um grave acidente. Então a gente aproveita para oferecer aquelas orientações de praxe, né, verificar as condições do veículo, né, água, óleo, que são importantes, condições do pneu, né, as condições dos freios também, que são importantes você verificar. Ainda dá tempo, de repente, de acionar o seu mecânico para poder fazer essa verificação, né, e não colocar em risco a vida da família se caso o veículo não esteja adequadamente preparado para poder pegar uma estrada ou uma serra, como é o caso aqui da nossa rodovia Oswaldo Cruz, né. E estando já na rodovia, aquela recomendação também de sempre de não beber para dirigir, e também tomar os cuidados, né, com quem também trafega pela rodovia no sentido oposto, por veículo que vai à frente, né, sempre estar preparado com isso, porque a gente tem que passar para 2018 com alegria, né, não com tristeza, com pessoas chorando, que é o caso que a gente está vendo, né. Mal começou a viagem e a pessoa já teve um prejuízo material e também feridos, né, então é uma situação complicada. No programa das 6 de hoje a gente vai conversar aqui com os nossos convidados. Por enquanto chegou só um, está atrasado os dois convidados, né? Mas vão chegar com certeza para bater um papo com a gente sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Esse conselho que é importantíssimo para atuar junto à nossa infância e juventude em Taubaté, tem feito um trabalho já significativo em nossa cidade, né? Cobrando e tentando também implantar políticas públicas voltado ao público infanto-juvenil na cidade. E agora, recentemente, ocorreram eleições para a renovação da parte que é responsável pela sociedade civil, né? Representatividade da sociedade civil. Eu estou recebendo aqui a Érica Fernanda, ela que vai aceitar esse desafio agora para o próximo ano. Ela é psicóloga e vai bater um papo com a gente. Daqui a pouco também estou esperando aqui o professor Fernando Borges e a linda Gabriele também para conversar conosco. Érica, boa noite primeiro, né? Boa noite, André, tudo bem? Bom, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência primeiro de vida, né? E qual é a sua relação com a infância e juventude? Bom, a experiência é um pouquinho longa. Eu me formei em 2001 pela Universidade de Taubaté, né? E então logo já fui para o consultório, estou atuando em consultório também, né? Faço meus atendimentos clínicos. E estou indo para 6 anos de Lar Escola Santa Verônica, né? Fazem aí 6 anos que eu entrei, quer dizer, em agosto vai fazer 6 anos que eu entrei para a instituição, né, para trabalhar excepcionalmente com medida socioeducativa, né? Então a minha atuação no Lar Escola, eu sou psicóloga do projeto de medida socioeducativa, né, que atende os adolescentes em conflito com a lei.
né? Essa é a minha experiência com criança, com adolescente, na verdade, aqui em Taubaté. Mas eu já vim desse projeto, eu passei num concurso há um tempo atrás, em Campos do Jordão, e atuei também na área de medida socioeducativa lá. Isso foi em 2007, mais ou menos. Antes disso, atuei em creches, né? Eu tenho uma formação de antigo magistério também, do municipal, da escola municipal, né? Da qual eu me orgulho muito. E entrei para a faculdade de psicologia, com a ideia de clinicar, com a ideia de escola, né, caí para a área clínica, e desde então fui conhecendo muitos outros projetos. Então, eu digo que a medida socioeducativa foi um desafio para mim, mas também me trouxe muitos conceitos de humanidade. Então, assim, aquilo que a gente escuta em faculdade, né, a teoria que a gente tem, né, nos nossos estudos, quando a gente confronta isso com a prática, eu me orgulho em dizer que é um trabalho lindo. Difícil, porém muito bonito, né? Então a minha atuação assim com a infância e a juventude já vem de anos, né? Já vem de um longo tempo aí. E aqui em Taubaté, eu fui, né, participei de um processo seletivo pelo Lar Escola e fui contratada. Desde então eu venho atuando junto aos adolescentes e às famílias, né? Isso dentro de uma área clínica, porque a medida socioeducativa, na verdade, ela tem as técnicas orientadoras, né? Tem a coordenação do projeto, as técnicas orientadoras, e eu entro como a psicóloga do projeto. Então essa é a minha atuação hoje, além das atividades clínicas que eu também atendo criança e adolescente. Qual é o perfil do adolescente, né, em específico taubatiano, que chega ao Lar Santa Verônica através dessa medida socioeducativa, né? Através desse conflito com a lei? André, eu acho que não é nem perfil taubatiano, eu diria. Eu acho que quando o adolescente ele entra nesse meio ilícito, eles adquirem um perfil, né? É o perfil da vulnerabilidade, é o perfil que a rua acaba instituindo. E assim como qualquer fase, assim como qualquer adolescente, eles acabam, na verdade, entrando num contexto de mundo muito particular, né? E para se sentir inserido num grupo, eles acabam adquirindo alguns conceitos, alguns comportamentos, alguns movimentos, mas isso não é do meio ilícito, isso é a fase da adolescência, né? Ela traz isso. É claro que com o meio ilícito, isso fica mais assim, visível, né? Eu diria que isso fica mais visível. Então eu não sei te dizer se existe um perfil taubatiano. Eu acho que existe um perfil, sim, que é o perfil da falsa liberdade, né? Que é o que na verdade o adolescente almeja. Ele quer ser livre. Ele não é criança, ele não é adulto, e ele quer ser livre, né? E essa liberdade, que nesse caso específico do meio ilícito, eu acho que ela é muito confundida, né? Porque eles acabam ficando mais presos ainda a outras condutas, que não são, né, a gente enquanto sociedade julga não ser a adequada, não é a normal, enfim, mas acaba meio que adquirindo coisas que muitas vezes não são deles. Então é um trabalho que a gente também tem que levar em consideração a fase de desenvolvimento, porque essa fase de desenvolvimento todo mundo passa, né? É muito difícil a gente que trabalha com a medida socioeducativa, minhas amigas, companheiras de lar escola, né? A gente conversa muito sobre isso, né? A própria irmã Elza que está lá com a gente tem, né, uma afinidade de conversar sobre os nossos adolescentes. Final de ano agora, a gente fez uma festa, como na verdade cabe ao projeto, né, faz parte do projeto, né, nós trabalhamos um pouco a questão do vínculo, e a gente aproveitou até o final de ano, o Natal, a simbologia mesmo do Natal, a representatividade do Natal nas nossas vidas, e a gente resolveu trazer isso um pouco para eles.
enquanto família. Que a gente teve um apoio muito grande das aldeias de vida também, que foi uma mão de obra assim, fantástica para a gente, que nos ajudou muito, porque são muitos adolescentes e a gente abriu isso para todos os adolescentes e sua família. Então foi assim, foi fantástico, foi muito gratificante a gente entender que pelo menos uma vez aí eles teriam um momento família, que muitos não têm mais há muito tempo. Né? A gente ouve o discurso senso comum dizer que muitas vezes o jovem, ao entrar nesse meio ilícito, porque a família está desestruturada, às vezes ele não tem família, as famílias também, quais são as características dessas famílias que você recebe lá? É isso mesmo ou não? Atendimento variado, não tem mais isso? Tem bastante. Não dá pra gente também fingir que não tem sim. Tem casos de famílias, sim, desestruturadas, que já vêm de uma desestrutura. Tem casos de famílias que desestruturam por conta, né, da vivência do adolescente. São histórias, cada uma na sua particularidade, cada uma com a sua diferença, e que precisam ser trabalhadas. Na grande maioria, sim, a gente percebe uma desestrutura, né? Se não financeira, emocional, se não emocional, todo aquele processo de família que a gente chama de família nuclear, pai, mãe, filho. E hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente está vendo aí com vários discursos, com vários estudos abordados, ideologia de gênero, o próprio tráfico, o próprio respeito, pai e filhos. Então, assim, é muito conturbado. Acho que a gente precisa retomar tudo isso. Então, lá, especificamente, a gente tem um trabalho de individualidade, né? E o que a gente preza enquanto ser humano, primeiramente, depois, enquanto projeto, é o respeito, independente das escolhas que se façam. Porque se a gente não tem respeito, a gente não tem vínculo. E se a gente não tem vínculo, a gente não tem trabalho, né? Então, graças a Deus, a gente tem sustentado isso, né? A equipe é muito boa, a equipe é muito prestativa, né? A sociedade desconhece o trabalho da medida socioeducativa. Eu acho que poucos ouvem falar de medida socioeducativa. É um trabalho árduo, né? É uma briga, é um leão por dia que a gente mata, mas a gente tem esperança, tem perspectivas. Inclusive, dentro desse discurso, são muitos que, até por desconhecimento dessa possibilidade da medida socioeducativa antes da punabilidade, né? Seria o caso colocar a criança na Fundação Casa, por exemplo, já faz esse discurso, né? Até da questão da redução da maioridade penal, etc., como que se fosse mais fácil tirar, né, e afastar do que passar por um processo de recuperação. Né? Nós estamos acostumados com isso, né, André? A vida inteira, não é só o adolescente em conflito com a lei que leva a isso. Nós, enquanto seres humanos, a gente está acostumado com as coisas mais fáceis, né? Reinserir um adolescente é muito difícil, né? Porque não basta só o que a gente gostaria que fosse, mas a gente depende de outras pessoas, a gente depende de uma rede pública, né? A gente depende de uma família, a gente depende da questão do preconceito que precisa ser minimizado, que precisa ser sanado. Então, é uma série de fatores que são, na verdade, pontuais para uma reinserção social. E essa é a nossa grande luta. É que a gente vem batalhando. Mas eu sempre brinco, assim, a gente, enquanto equipe, a gente conversa muito, porque é um trabalho muito árduo. Eu não canso de falar. Acho que conversar é o mote, o diálogo. Total, de uma tá, sabe, trocando ideias com a outra. Assim, lá, na verdade, cada técnica, elas atendem um número X de adolescente. Então, eu brinco muito com elas que eu, na verdade, acabo sendo de todos, porque eu acabo atendendo, né, a grande maioria ali. Então, a gente conhece a história de cada um e é um trabalho em conjunto,
Porque se a gente não tem esse trabalho em conjunto, a gente não tem evolução. E é importante falar de evolução, porque quando a gente fala de evolução em medida socioeducativa, eu não estou falando do adolescente nunca mais cometer infração alguma. Quando eu falo de evolução, eu falo de pequenos passos. Eu falo de um respeito em casa, eu falo de um resgate de vínculo, primeiramente, até chegar, né, no rompimento com o meio ilícito. É claro que esse é o nosso maior objetivo, é fato. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem uma história ali atrás. Né? Nós temos histórias de dependência química, que não é algo fácil de ser resolvido. Né? Nós temos uma dificuldade imensa de inserir o adolescente, por exemplo, numa comunidade terapêutica ou numa clínica de reabilitação, porque a gente não tem aqui alguma clínica, alguma instituição que trabalhe com adolescente. A maioria das clínicas que a gente encontra é tudo a partir de 18 anos. Então a gente também está aquém. Né? Então, quando eu falo de evolução, eu falo de sorriso no rosto, eu falo de rompimento de postura. Isso pra gente são grandes progressos. Até os resultados que a gente tem, sim, de adolescentes, hoje jovens, que graças a Deus estão em outra vida. E a gente sabe disso porque eles passam lá no lar para falar pra gente, para contar pra gente, né? Como estão, como não estão. Então isso é muito vantajoso. Isso pra gente é muito gratificante, porque a gente que acompanha, que está ali, né, lado a lado, quando a gente tem esses resultados, a gente tem vontade de gritar para o mundo. É possível, e isso faz valer cada esforço. Quer dizer, e é muito bom realmente que quem conseguiu superar isso, passar por isso, possa, inclusive, por exemplo, voltar ao lugar que ou acolheu para servir como exemplo, né, para os demais jovens que estão ali, para poder ser um espelho também, né? Sim, esse é o nosso trabalho. Na verdade, os adolescentes, tanto qualquer adolescente, como sua família, eles são super bem recebidos. Você falou aí da irmã Elza, deixa eu mandar um abraço para a irmã Elza, mandar um abraço lá também pro Leone, né, e pro Euker, que está fazendo aqui com a gente oficina através do CMDCA, junto aí, representando o Lar Escola Santa Verônica, dia 9, né, dia 9 agora de janeiro, a gente vai exibir o documentário, o resultado dessa oficina, né, e tem principalmente o Euker que tem vindo aqui direto acompanhar com a gente. Um abraço lá, a família dele. O pai dele, o Thiago, também esteve aqui com a gente ontem, né? Eles são lindos, eu sou suspeito. Eu fiquei feliz de encontrar alguém para poder repassar aí o que eu sei do audiovisual. Já me deixa feliz, né? E falando do Lar Santa Verônica ainda, eu vejo que tem outras atividades também, né? Outras ações, não só com jovens em medida socioeducativa também, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Santa Verônica em si, porque é uma instituição quase centenária, né? Quase centenária. Daqui a um pouquinho, daqui a 2 anos, está completando 100 anos. Isso, estamos caminhando aí, né? Para o centenário do Lar Escola, é verdade. Tem sim, né? Além desse projeto que o qual eu estou inserida, a gente tem lá no Lar um projeto de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o que a gente chama de Espaço Amigo, com 2 unidades, uma aqui mesmo na Marechal, unidade 1, e a unidade 2 lá na Água Quente, né? Que é um trabalho com crianças e adolescentes a partir dos 6 anos, né? E a partir daí, então, eles têm uma série de atividades que trabalham toda essa desenvoltura em relação à cidadania, ao amor ao próximo, né? Ao respeito. Então, assim, na verdade, esses projetos, eles acabam funcionando acho que nem usa mais esse termo, mas a gente fala em contraturno escolar, na verdade, né? Quem estuda de manhã vai para o projeto à tarde, quem estuda à tarde vai para o projeto de manhã. E daí lá eles têm vários professores, vários educadores, na verdade, que vão orientando, né, essas crianças e esses adolescentes a ter uma vida mais saudável, uma vida mais digna, né, a buscar, né, a satisfazer as realizações pessoais, né, com muita dignidade, com muito respeito ao próximo. Eu acho que é desses trabalhos que a gente precisa, né, não só o Lar Santa Verônica, mas a gente tem aí um grande número de entidades que trabalham dessa forma. Eu acho que o nosso sucesso está aí, né, em parceria desses serviços sociais junto às famílias.
Porque se a gente também não trabalha a família, André, a gente também não caminha, né? A família, ela é fundamental. Ela é a primeira instituição que a gente participa, é a família, né? E a partir disso, ela também tem que ter parceiros. E o Lar Escola está ali para isso, né? Para sermos parceiros. Então, a gente tem esses projetos, assim, estão com os meninos estão com um projeto de música muito legal, apresentaram agora, no final de ano, no fechamento deles, eles apresentaram uma música no violão, as meninas estão com coral, que elas apresentaram aí, cidade afora. Pra gente foi muito lindo, então assim, a gente está muito feliz com os resultados. O Fernando está entrando, pode entrar, Fernando, só desligar o celular, já senta aí do lado da Érica e vamos bater o papo, né? E eu fiquei feliz de poder pela primeira vez entrar no Santa Verônica esse ano, né? Até me surpreendi com a estrutura. O Fernando havia me falado aí que a estrutura do Santa Verônica era muito bom, mas eu nunca tinha visto, né? E parabéns aí aos empresários que investem no CMDCA, investem no fundo, né? Daqui a pouco o Fernando vai falar sobre isso melhor para vocês. E como pode até contribuir para que as outras entidades também ligadas ao CMDCA possam ter a mesma estrutura, né? A mesma qualidade também de serviço, né? Isso aí é muito importante. E fiquei também feliz aí de ver, você citou o Coral das Meninas, né? Sendo regido aí por um dos maiores nomes, né? Da nossa música erudita do Brasil, que é a Mera Oliveira, né? Que apresentou inclusive esse fim de ano em Taubaté, em vários lugares, né? A gente fez o registro lá no supermercado Chibata, com apoio do Sindicato dos Empregados do Comércio, também que está apoiando o projeto. Então é muito interessante, né? É muito gente feliz, né? No caso das meninas cantoras, eu só tinha visto falar das meninas cantoras de Petrópolis e depois de Campo Jordão, quando a América começou a implantar. Agora já temos no Taubaté, né? Já é uma esperança de ter de repente um coral municipal aí, né? Isso. Elas estão empenhadas, são meninas bem disciplinadas. Bom, aí estou fazendo todo esse trabalho, Érica. Você, esse ano, foi indicada pelo Santa Verônica para representá-lo junto ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, postular uma vaga, né? E teve o nome aí que você estava contando para a gente, que foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A votação está entre os 8 membros titulares do novo conselho que vai assumir agora no começo de janeiro, né? É verdade, eu fiquei surpresa mesmo, na verdade. Eu venho de uma luta assim, de conselhos já há um tempinho, praticamente desde que eu entrei no Santa Verônica, né? Eu fiquei no CMAS até o ano passado, que é o Conselho Municipal da Assistência Social. Eu fiquei lá até o ano passado. E aí saí de lá, saí do CMAS, fui indicada pela entidade, né? Na verdade, eu tentava uma vaga no CMDCA, que é o Conselho Municipal, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, quando saiu o resultado, eu vi minha surpresa mesmo, porque saiu o Fernando Borges, depois saiu o Érica embaixo. Falei, nossa, mas eu tô feliz porque eu gosto também, eu gosto de participar, eu acho que a gente sempre conversa, né, eu sempre falo com a irmã Elza até, que ela tá ali, né, que ela é a nossa tutora, ela fica ali, a gente conversando. Eu sempre falo que eu acho que quando a gente participa de algo que é benéfico, que a gente precisa divulgar, que a gente precisa trazer, a gente tem que participar com afinco, né, independente das questões suplente, titular, essas coisas me incomodam um pouco até. Eu sei que precisam existir, mas elas me incomodam por conta disso. Que o nosso trabalho, ele não pode ser vinculado a titularidades e suplências. E eu acho que ele tem que ser vinculado a fazeres, a dedicação, independente do que a gente tenha que fazer. Então eu estou muito feliz, né? Vamos ver o que eu posso agregar a esse conselho, né? O que eu posso aprender com esse conselho também, que eu acho que é muito vantajoso. Então primeiro vamos dar boa noite ao Fernando aqui, né? O atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o mais voltado para o próximo conselho, né, Fernando? Boa noite, André, né? Boa noite a Érica, que é companheira do Lar Santa Verônica, né? Instituição de grande credibilidade aqui na cidade, né? Não é à toa que as duas indicações
do Lar Santa Verônica são as mais votadas no Conselho. Né? É uma entidade assim, com documentação perfeita, com as ações e os projetos que chamam a atenção, acho que não tenha dúvida disso. Né? E o CMDCA ele tem uma tarefa importante na cidade. Né? Uma cidade que tem aí índices alarmantes, né, de atos infracionais, né? Uma cidade que tem grandes investimentos em alguns esportes, né? Mas em compensação no esporte de base, aquele que chega no jovem vulnerável, ela é um pouco, assim, não tem a mesma vontade e dedicação que tem com os profissionais. É tímida, né? Bem tímida. Ainda bem que tem, né? Mas assim, entidades como o Lar Santa Verônica e as outras entidades cadastradas lá faz a gente pensar que é possível fazer algo melhor aqui nessa cidade, né? E é importante. E eu acho que o CMDCA é um lugar onde a gente consegue discutir minimamente algumas ações importantes para a cidade, né? É um conselho que tem uma participação bem efetiva, né? Não é daqueles conselhos que se constituem e depois são abandonados, e aí vai o abandono do poder público, mas o abandono da sociedade civil também, né? Não é à toa que o Lar Santa Verônica investe, faz com que os seus funcionários participem dos conselhos, porque é fundamental participar dos conselhos, né? A gente vê que a sociedade está descrente, não tem participado muito das coisas, mas assim, sem essas participações, eu acho que ficaria um pouco ainda pior a situação do que está, né? Então, eu gostaria até, Fernando, que você fizesse uma rememorização para a gente, um resgate histórico aí, com relação à atuação do CMDCA em Taubaté. Como era antes sem o CMDCA e como está hoje com o CMDCA? Quanto tempo já temos de atuação? O Estatuto da Criança e Adolescente faz mais de 2 décadas que existe, né? É ao mesmo tempo que temos de conselho? Como que é? Não, é assim, o CMDCA foi criado em 1999, portanto ele tem 18 anos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente tem 27 anos praticamente. Então, o próprio Estatuto prevê a criação dos conselhos tutelares, os conselhos de direitos, né? Nossa cidade teve, assim, desde 99, teve grandes nomes que passaram pelo CMDCA, né? Olgues Danelli, próprio ex-vereador Jofri Neto, várias pessoas, assim, bem articuladas passaram pelo CMDCA, né? Só que a relação entre um conselho deliberativo, consultivo, né? Que é o caso do CMDCA com o Poder Executivo, ela nunca foi tranquila, né? Então sempre existiu uma desconfiança, vamos dizer assim, porque o Poder Executivo acha que a gente quer governar no lugar deles, né? Quer dar pitaco, quer dar opinião, mas é uma prerrogativa do Conselho, né? Dar conselhos ao Poder Executivo. E aí, ao longo dos anos, em determinados momentos, ele era puramente consultivo, não levava as grandes campanhas para a cidade, não aparecia com o fundo, né? O fundo ele não era regularizado, não tinha um CNPJ próprio, dependia do CNPJ da prefeitura, e aí a prefeitura tinha, por exemplo, algumas dívidas judiciais que confiscavam dinheiro do fundo. Nós já passamos. Era um fundo perdido, assim, o termo. Quando a prefeitura devia para alguém, André, aí eles viam que tinham dinheiro no fundo e era o mesmo CNPJ da prefeitura, a justiça já confiscou o dinheiro do FUNCAD. Né? E daí a gente tinha que entrar, pedir para devolver o dinheiro. Isso aconteceu, né? No mandato do Roberto Peixoto, tem que ser bem honesto com relação a isso, né? Mas eles devolveram o dinheiro, né? E assim, não tinha uma política de deliberar de como esse dinheiro era usado. Chegou uma época que tinha muito dinheiro no fundo, mas o conselho ele não conseguia elaborar um edital para poder escolher projetos e indicar para o poder público quais eram os projetos que precisariam receber. E nós vencemos tudo isso, né? Acho que a política de assistência do município ela é uma política muito recente, né? O município ele não tem uma política muito elaborada na assistência, então o CMDCA ele sofre com isso, né? Como não tem uma política de assistência bem elaborada, não tem uma política para criança e adolescente bem elaborada, o CMDCA também sofre um pouquinho com isso e vem tentando dar suas contribuições, né? E assim, ao longo, eu já passei pelo CMDCA durante 2 mandatos, né? 2010 a 2012, 2012 a 2014, depois voltei na última vez agora em 2016, 2017, né?
E a contribuição é isso, né? Poder mostrar para o poder público quais são os caminhos prioritários da política do município. E hoje, minimamente, quem sabe o que precisa investir para criança e adolescente no município de Taubaté é o CNDCA, as pessoas que lá frequentam, as pessoas que convivem ali no... Né, você mesmo já teve a oportunidade de participar de reuniões do CNDCA, sabe que por ali passam as principais discussões sobre criança e adolescente no município. E eu acho que a Secretaria de Assistência, ela deve se apropriar disso, né? Observar isso, escutar os conselhos do CNDCA e implementar políticas públicas nessa direção, né? Até porque dentro do CNDCA existe a representatividade das entidades que estão aí nessa ponta, né, da demanda, né, da criança e adolescente. Eu gostaria que você colocasse a par, por exemplo, está falando bastante do Santa Verônica, que está aqui a Érica representando, você também, mas quantas são as entidades hoje que compõem o CNDCA e qual é o perfil dessas entidades? Entre entidades cadastradas e com atestado de funcionamento, o CNDCA tem hoje por volta de 32 entidades. Algumas entidades elas não têm um atestado de funcionamento e, portanto, sem um atestado de funcionamento, elas não disputam o edital do CNDCA. Mas por que ela tem o registro no CNDCA? Porque elas disputam editais, como por exemplo do CONDECA. Então, basicamente, entidades da área de assistência social, entidades da área da saúde, entidades da área do esporte, da cultura, né, são todas entidades que têm procurado o CNDCA. Hoje nós temos 14 projetos financiados, 14 ou 13 projetos financiados com dinheiro do fundo, né? Isso significa que parte da política que as entidades sociais promovem é com a colaboração do edital do FUNCAD. E nós sabemos que a gente precisa melhorar, né? Cidades, por exemplo, que como o porte de Taubaté, tem uma destinação para o fundo muito maior do que a nossa. A gente está tentando fazer algumas campanhas, né? Vocês mesmos participaram das campanhas, mas a gente precisa melhorar, né? Tanto quanto a política de assistência gatinha no nosso município, as ações do CNDCA também gatinho, né? Até porque uma coisa é ligada na outra. E nesse sentido, o desafio para a próxima gestão é exatamente essa, melhorar ainda mais, né? Procurar promover campanhas, fiscalizar as entidades, ficar atento com os serviços prestados do Conselho Tutelar, fiscalizar as ações da própria Prefeitura, né? Tem algumas ações da Prefeitura que precisam ser acompanhadas, né? Ações, por exemplo, do acolhimento institucional, né? Da casa transitória, do núcleo de adolescentes, né? Ações, por exemplo, das medidas socioeducativas que hoje está com o Lar Santa Verônica, mas existe aí vamos dizer assim, uma necessidade que o poder público também assuma uma parte dessas medidas, né? E existem muitas coisas a serem feitas, né? Ser fiscalizadas. E a gente agora recebe, lógico que perde alguns grandes conselheiros, né? Vamos ser bem honestos aqui, com alguns conselheiros, como por exemplo a Silvana do Lar Santa Verônica, a Fabiana do Poder Público, que é da Saúde, né? Conselheiros que nem a Tine, da RAPET, que tem uma certa experiência, agora elas não podem participar porque elas já têm 2 mandatos. Então, nesse sentido, o CNDCA é bem democrático, porque promove a renovação, né? Eu acho que é um momento importante que nós estamos vivendo agora, né? Como poderia ser feito aí também nas eleições convencionais para os municípios, né? O vereador não precisa ficar tanto, 8 mandatos, 11, né? Tem gente que está por aí Brasil afora, ocupando cadeira só, né? Mas conta pra gente, já que você tocou a respeito das eleições. Sim. Agora as eleições foram para escolher os conselheiros da sociedade civil, né? Mas também existem conselheiros do poder público. Exatamente. Né? Como é essa composição, como é essa formação, de quanto tempo é a eleição? De 2 em 2 anos a eleição, do poder público são indicados pelo prefeito, né? Nós já tiramos alguma informação, só falta a Unital indicar os seus conselheiros titulares e suplentes para no dia 9 a gente ter uma posse, tanto do Poder Executivo quanto da sociedade civil, dos novos conselheiros, né? Nós temos grandes conselheiros também do Poder Executivo, não tenha dúvida, pessoas assim, eu depois que eu comecei a participar do CNDCA, eu passei a ter um respeito muito grande pela profissão de serviço social, de assistente social,
a visão que esses profissionais têm da política, não só de assistência, mas de outras políticas, é fundamental, assim, entendeu? E inclusive da visão de política intersetorial, né? Porque não dá para você constituir uma política pensando só na assistência. Você tem que pensar na saúde, no esporte, na cultura, né? E agora tem uma felicidade, tem um motivo para estar muito contente nessa eleição, né? Além do André, que vai fazer parte do CNDCA também, né? Que é conselheiro indicado pela TV Cidade, agora vem uma pessoa que passou pelos encontros lúdicos do CNDCA, né? Foi delegado do encontro lúdico, depois foi delegado da conferência estadual, né? Representando Taubaté, hoje faz um trabalho no Conselho da Comunidade Sistema Prisional e vai vir também para o CNDCA, né? Uma outra jovem que faz parte... Vou falar o nome dele, é o Will, a gente tem aqui a semana falando sobre indulto de Natal, dando uma aula pra gente, tava conversando com a Eric sobre isso. Olha, para ver a importância, né, do Igor, né? O Igor hoje discute a questão da visita do adolescente que vai visitar os pais que estão presos. O Igor se preocupa com o contato desses adolescentes com um sistema prisional totalmente sucateado, que pode inclusive gerar alguns riscos para esse adolescente. Olha para você ver o jovem que foi formado nas fileiras do CNDCA, tal como foi formado o Ludwig Santana, não é isso? Mateus, Gabriel, todos esses jovens passaram por lá, no encontro como o Dia do ECA, que é realizado no Santa Verônica, né? E que por agora eu tenho que, você me falou, não tem jeito. Lundi, eu só tô no CMDCA, em primeiro lugar para representar a TV Cidade e em primeiro lugar para também te representar de alguma forma. Já falei isso pro seu pai e também quero abrir esse parênteses porque hoje sua avó foi encontrar com você onde você está num lugar melhor também, né? Quero mandar meus pêsames aí à família do seu Nivaldo, né? Toda a família Santana, e a gente tá junto, viu? Pode contar com a gente que a gente vai tentar te representar lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, você pode ter certeza disso. Lembrar. Não, é importante resgatar, né? O que o CNDCA, não tinha perguntado o que o CNDCA fez. Olha quanto jovem de qualidade passou pelos eventos do CNDCA. Então, para nós é muito importante, né? Resgatar esses jovens e, na verdade, eles vão compor um conselho, né, André? Eles não vão lá em desigualdade de condições, né, como o jovem, porque o adulto tem esse péssimo costume de tratar o jovem como o jovem, né? Lá nós vamos tratar o jovem como protagonista. Esses jovens que estão lá, eles não estão lá por acaso, porque algum adulto quis que eles fossem lá. Eles vão lá porque eles sabem da importância, né? Agora, essa professora de 22 anos, a Linda, vocês têm noção do que essa Linda já fez? Eles organizam o cursinho Libertas do município. É uma iniciativa que nem o Poder Público conseguiu fazer. Um grupo de jovens se reúne no sábado para oferecer cursinho preparatório para os jovens de escola pública. Era o mesmo cursinho que o Lunge coordenava. Hoje nós vamos ter a Linda também como participante. Deixa eu aproveitar, vamos dar os nomes aqui aos titulares, né? Os reservas também, eu acabei tem o Willa Bonafé, que representa o Dom Couto, mas também é do cursinho Libertas, veio aqui falar pra gente sobre o cursinho, nas atividades do cursinho. Só corrigindo, esse William é o maestro da Fundação Dom Couto. O outro William não é o... não é o William, não. Então o outro William não veio. Douglas Rogério é da roupa Rapete, né? Olha a Tini falou, roupa. Em alemão, Pingo Cauê, e aí pelo Ibrapem, o projeto Fabiana Andréia, do Projeto Esperança São Pedro, né? E a Dilza da Silva, da Casa da Criança, os titulares, né? Mas depois tem mais 7 reservas, né? Faltou um, né? Faltou um suplente, né? Faltou, mas nós vamos fazer um edital complementar, mas você pode ler o nome dos outros. Eu não marquei. Pra nós é mesmo importante. Lembra a gente, por favor. Salomita pela Guarda Mirim, o Renan pela Aja, né? São fundamentais, né? O André da TV Cidade. Aqueles que eu esqueci de marcar o nome aqui, desculpa. Então, mas é fundamental. Lá, André, a sociedade civil toca o CNDCA. Toca. A gente tem muitos conselheiros bons do Poder Executivo, mas quem leva é o CNDCA nas costas e assim, sabe da importância do CNDCA é a sociedade civil.
E aí as pessoas reclamam um pouco dos outros conselhos, mas de fato não exerce o poder de ocupar os conselhos. Tem conselhos, por exemplo, que estão desativados, mas não é só a responsabilidade da prefeitura. A própria sociedade civil, ela não ocupou, ela não viu a importância que é ocupar os conselhos. Nós não podemos reclamar só da prefeitura se a sociedade civil não fizer a parte dela. Então, nós tivemos agora o Conselho de Cultura constituída, né? Não dá para ficar reclamando só da secretaria e do prefeito, enquanto a sociedade civil não se colocar lá dentro, não tomar parte daquilo, não vai adiantar nada. Então, pois é, sendo Taubaté, por exemplo, ícone do artesanato paulista, não tinha representante do setor de artesanato, meu Deus do céu, no Conselho de Cultura, ninguém se postulou. Difícil, né? Realmente, como o Fernando está falando a respeito disso. Mas eu quero voltar aqui com a Érica, né, a respeito dessa rede que a gente tem que formar, né, Érica, para poder dar voz e vez ao nosso adolescente, à nossa criança, ao nosso jovem de Taubaté, né? E fortalecer mesmo os conselhos, né? Eu acho que acho que é um modo mais democrático da gente trabalhar e atuar para que o adulto de amanhã tenha essas oportunidades, né? E aí cada um escolha o seu caminho, né? Como você estava falando anteriormente, né? É bem isso mesmo, eu acho que a gente precisa ter essa integração, né? Eu acho que o trabalho digno, ele vem com força quando a gente consegue integrar todos, né? Cada um fazendo a sua parte, porém integradas. Não tem como a gente invadir o espaço do outro, nem é esse o objetivo, não é esse o objetivo das medidas, não é esse o objetivo do serviço de convivência, não é esse o objetivo do CMDCA. Eu estou entrando para o conselho agora, mas eu falei que a gente já vem com uma história de conselho do CMS, e assim, o objetivo, para que a gente tenha um trabalho efetivo no município, né, é bem isso que o Fernando falou, não é a gente ficar reclamando ou procurando culpados. Eu acho que a gente tem que agir, né? E essa ação, ela vem dessa integração, né? A gente, enquanto entidade, eu não falo só pelo lar não, mas eu falo enquanto entidade, como o Fernando falou, são 32, né? A gente precisa estar inteirado umas às outras, assim como, né, a rede pública também precisa estar inteirada com a gente. Eu sei que é difícil, é um trabalho árduo, não é fácil, né? Falta-se muita coisa ainda. Para a gente ter um trabalho digno, efetivo, falta-se muita coisa. Mas se a gente também não se apoderar daquilo que a gente tem, ou do pouco que a gente tem, a gente também não consegue mais, né? Então a gente precisa sim, eu falo muito isso, se a gente não tem um apoio, né? Eu falo especificamente do meu trabalho em si. Se eu, enquanto medida, não tenho o apoio da escola, não tenho o apoio da saúde, eu não tenho o apoio, né, da educação, da cultura, o que eu faço com um adolescente? Né? Não basta só eu falar, você precisa estudar, você tem que fazer isso, você tem que respeitar sua mãe, e aí? Né? Então a gente precisa dessa integração. Então eu acredito piamente nessa força. E eu acho que, enquanto conselheira, a minha luta, a minha batalha é essa. Eu sei que a gente vai enfrentar grandes coisas por aí, mas eu acho que a gente está aqui para isso também. Senão a gente não tinha sido eleito. Eu digo, volto a falar, independente de titulares e suplências, porque eu acho que isso são títulos, né? Mas eu acho que se a gente não tem essa ação, acho que a gente não estaria ali, né? Então eu acredito nessa força, espero que esse conselho a gente crie forças para isso, para dar continuidade ao que já foi construído. Já que a Érica tocou no assunto, Fernando, que desafio nós, novatos, marinheiros de primeira viagem, vamos encontrar no Conselho Tutelar. O que a atual gestão fez, queria fazer, planejou fazer, não conseguiu e que vai ficar aí com o próximo ano. Vai ter desafios o resto da vida, né? Os que vierem depois. Eu acho que o primeiro desafio, André, é fazer com que o poder público, de fato, escute aquilo que é deliberado, que é discutido dentro do Conselho. Né? É uma reunião de muita gente qualificada. Então, se você, por exemplo,
É do conselho, do CMDCA, por exemplo, que surgiu a judicialização para a criação dos CRAS no município de Taubaté. Não é pouca coisa. Em 2010, André, não existia CRAS no município de Taubaté, quando a gente entrou pelo CMDCA. Então foi o CMDCA, junto com algumas conselheiras tutelares, judicializou na defensoria, foi testemunha da importância que era o CRAS. Hoje o município tem 4 CRAS e um CREAS. Então, nós consideramos isso uma conquista do CMDCA. Foi, por exemplo, o CMDCA que reivindicou o segundo conselho tutelar. O município tinha um conselho tutelar para mais de 200 mil habitantes na época, como nós que conquistamos o segundo conselho tutelar. E hoje está na hora do terceiro, já é uma demanda para se conquistar, né? Foi no CMDCA, por exemplo, que surgiu a necessidade de discutir abuso e exploração sexual para criança e adolescente. Hoje, o CMDCA pode colar no seu peito que o fluxo foi construído nas reuniões da comissão criada pelo CMDCA. Foi o CMDCA que deliberou, por exemplo, pela criação da comissão reativa e intersetorial, que é uma comissão que discute os casos individualmente. Foi uma deliberação do CMDCA, então não é pouco. Os eventos do Estatuto da Criança e Adolescente, as ações conjugadas com o Poder Executivo, a questão da exploração do trabalho infantil, né? Agora, há muito a ser feito, a ser conquistado, né? Eu particularmente tenho algumas demandas que eu carrego assim, durante os 2 últimos anos. A questão do aluno com defasagem escolar, a questão da defasagem nas vagas das creches. Então isso, na verdade, é como se fossem algumas bandeiras, que foi o CMDCA que levantou as bandeiras, nós temos que reconhecer. É lá que se discute essas coisas. Nem o Conselho Municipal de Educação discutiu isso, e é nós que fizemos uma audiência pública, ainda não convencemos a secretária, muito menos o prefeito. Mas que a gente lembra, toda vez que a gente fala, a gente lembra, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, nós estamos, na verdade, pautando a política de criança e adolescente do município. A gente pauta, inclusive. Então, não é qualquer coisa. Lá é o que tem de mais avançado no debate da política de criança e adolescente. Se é que a gente pode se considerar avançado, porque a gente sabe que, em comparação com os outros municípios, nós estamos um pouco para trás. Acho que é mais ou menos isso. Hoje, já que você está falando de outros municípios, qual é a nossa referência? Qual é o município que a gente pode ter como um exemplo aí que dialoga com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente de maneira plena? Para a gente poder buscar uma referência também, né, para a sociedade que nos acompanha, a comunidade, ter essa noção. Não sei se a época quer falar do ponto de vista da assistência, mas... Pode falar também, a gente precisa destacar. No final de 2014, o CMDCA de Taubaté organizava o Encontro Lúdico Municipal e a Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente. Organizavam o Encontro Lúdico Regional, correto? E a Conferência Regional de Direitos da Criança e Adolescente. Por que a gente fazia esforço para organizar esses eventos? Porque a gente tinha contato com essas pessoas, com essa cidade, para poder aprender. Para poder aprender. Eu, por exemplo, conheço algumas realidades de alguns municípios, não conheço tudo. E o que aconteceu de 2014 para cá? Nós deixamos de ser referência. A gente organizava, inclusive, a delegação que ia para a Serra Negra representar a região inteira na conferência estadual. Taubaté chegou nesse nível do debate. Agora, da política, nós precisamos avançar em vários aspectos. A gente tem clareza, por exemplo, que o município de Taubaté não tem um plano municipal de assistência social debatido, dialogado, construído com todos os setores. Precisa aprovar um plano geral de assistência e um plano para o acolhimento institucional, para as medidas socioeducativas, para todas as ações que são realizadas pela Secretaria de Assistência. Então, o plano é global, né? O plano é global. E aí o que acontece, O maior desafio nosso é observar alguns municípios que, embora menores do que o nosso, na política de assistência estão um pouco na frente. Esse é o nosso ponto de vista, E não precisa muito, não, É só você prestar atenção, como dos vizinhos Pindamonhangaba, São José dos Campos. Você vai ver que a política de assistência ela é um pouco mais... também eles começaram antes, Nós vamos
considerar a política de assistência aqui, vamos ser honestos, vamos ser bem tranquilos com essas coisas. Vamos considerar a política de assistência aqui de 2014 para cá. Né? De 2014, 2015, foi quando foram criados os CRAS, os CRES, porque antes o nome era tão engraçado que eu acho que não era política de assistência, né? Era um lugar onde se entregava a cesta básica, né? Então hoje em dia isso avançou, mas é lógico que ainda não chegou no ponto onde a criança e o adolescente merece ter uma política de assistência. Então assim, temos que ter clareza disso. Acho que a avaliação é essa, né? Érica, para você individualmente, qual será o principal desafio? Qual é a sua expectativa junto ao CMDCA? Desafios, eu não sei nem te... desculpa, eu não sei nem te pontuar, porque eu acho que quando se fala de conselhos, né, isso me permite todo o meu tempo no CMS, que eu acho que foi de grande valia para mim, como munícipe, né, conhecer um pouco mais a fundo sobre questões importantes para o município e dentro do papel social. Mas assim, eu acho que os desafios eles são constantes, a gente vai ter mesmo, né? Eu acho que tudo isso que o Fernando nos colocou, porque o Fernando também é uma referência do CMDCA, né? Não da política de assistência. A gente, então assim, vem dessa batalha. Eu disse aqui, vou falar para você nos bastidores, você está marcado na sua testa, olha para a cabeça do CMDCA. Mas é bom, porque não contribuiu tudo que tinha que contribuir. E mesmo porque ele colocou que os desafios são contínuos, né? Essa escuta com o poder público, fazer valer, né? O ECA, que eu acho que o Conselho está aqui para isso, para que o ECA seja cumprido, né? Para que o município cumpra esse estatuto, né? E para que a gente também conscientize, né, nossas crianças, nossos adolescentes, que eles têm direitos, sim, mas eles também têm deveres, né? Então isso é importante para o nosso trabalho. Então eu acho que os desafios, eu tenho dificuldade de pontuar para você, porque eu acho que ele é contínuo. Eu acho que o Fernando trouxe aí uma história, né, do CMDCA, e a gente está aqui para fazer com que essa evolução aconteça, para que a gente seja referência mesmo. Não sei se daqui a 2 anos, daqui a 4, mas que a gente seja essa referência, né? Então, agora a perspectiva, eu acho que é trabalho, né? Eu sempre falo que eu acho que quando a gente participa, primeiro que se a entidade te indica, é porque, na verdade, você tem um pezinho ali, né? Você gosta de algumas coisas nesse sentido, né? Eu não sou partidária, mas eu gosto muito de política, né? Quem me conhece sabe, eu gosto muito de escutar a política, de viver a política, apesar dos momentos que a gente tem vivido. Então, acho que a nossa perspectiva é trabalho, é ação. Acho que quando a gente entra, a gente tem que vir com afinco, dar as mãos a todo mundo, conselheiros, essa nova leva aí de conselheiro, para a gente poder fazer valer aquilo que é de direito, né, da criança e do adolescente, para que os trabalhos, para que as ações sejam concluídas. Então essa é a minha maior expectativa, minha maior perspectiva enquanto ao CMDCA. E eu falei aqui no começo que a responsabilidade de todos nós que compõem a nossa sociedade taubatiana de fortalecer e ajudar que o CMDCA possa aumentar as ações da entidade, né, junto à nossa cidade e junto também aí ao poder público, e diz que você aí pode participar. Existe, por exemplo, uma parceria aí que você pode fazer com o CMDCA, que é através do imposto de renda, né, que muitas empresas poderiam ajudar e tem até responsabilidade quanto a isso, não fazem. Mas o Fernando vai falar para você como você pode fazer, para que ainda neste ano, né, que temos ainda alguns dias para terminar, você possa, né, contribuir também aí para fortalecer os trabalhos em prol da infância e adolescência de Taubaté. Como que chama? Leão do Bem, Fernando? Imposto do Bem. Né? Imposto do Bem? Na verdade não é doação, né? Nós não viemos aqui para pedir dinheiro para ninguém, né, André? Na verdade é uma destinação.
aquilo que você paga para a Receita Federal, do Imposto de Renda, parte disso que você vai pagar, você pode destinar para o CMDCA. Então, tem um cálculo que se faz, né? Então, esse valor você pede para o seu contador 6% sobre o imposto devido, né? Daí você faz o depósito até o dia 31 de dezembro, vai no CMDCA, pega um recibo, quando o contador for fazer a sua prestação de imposto de renda seu, ele vai lançar lá que você destinou uma parte, e essa parte vai ser abatida daquilo que você tem que pagar com o imposto de renda. Então, quer dizer, no CMDCA você vai ter a garantia que o seu dinheiro vai ser usado nos projetos sociais de entidades sérias, com documentação em dia, tudo certinho. Então, a gente não recomenda que faça doações a entidades, até porque às vezes as pessoas não sabem nem o que as entidades fazem. As entidades que estão cadastradas no CMDCA, tem atestado de funcionamento, a gente garante que essas entidades têm compromisso com a criança e adolescente, e não recomendamos também que vocês façam, não deem esmolas nas ruas. Quer ajudar a população vulnerável, seja ela adulto, idoso, adolescente, destine aos fundos, né? O fundo do idoso ele não está organizado no município, então destine ao fundo municipal de direitos da criança e adolescente, que esse dinheiro vai fazer parte do montante que vai financiar os novos projetos, né, do edital 2018, que vai ser lançado até o meio do ano de 2018. Né? Nós tivemos agora, nos últimos dias, algumas empresas, né, sérias do município que fizeram a sua destinação de imposto de renda, e isso pode ser feito, inclusive, até 30 de abril. Né? Agora é 6% até 31 de dezembro, mas no ano que vem a campanha continua, né? Nós temos um folder explicativo, é uma campanha de uma responsabilidade muito grande. Eu queria dizer também, André, que o Esporte Clube Taubaté vai usar o logo do FUNCAD na camisa, eu não sei se na Copinha ou no Campeonato Paulista, né? Eduardo Cursino, que é o presidente do Taubaté, pediu autorização, foi autorizado para que usasse o logo da campanha na camisa, incentivando as pessoas a conhecer o que é o Fundo Municipal, o que é o CMDCA, e o que essas entidades do município colaboram com a política de assistência do município. Eu costumo dizer que é elas que fazem a maior parte da política de assistência do município, né? Enquanto o Poder Executivo ele complementa aquilo que as entidades sociais fazem. Fernando, para a gente terminar, já estamos em cima do horário, a posse vai ser dia 9? Onde vai ser? O horário já tem? A posse é no CMDCA, né? A gente convidou, né, os representantes lá do Poder Executivo para participar da posse, não os que vão ser conselheiro, mas o secretário de governo, o prefeito, né, para prestigiar a nossa posse lá. E nesse dia nós vamos fazer uma prestação de conta do último mandato, né, para as pessoas entenderem o que aconteceu e o que está acontecendo lá dentro, né. Então tem a prestação de conta financeira, quantas reuniões tiveram, as campanhas que foram feitas, que podem ser repetidas aí durante o ano, né. O CMDCA é muito dinâmico, né, tem muita coisa que acontece lá, é a cara da criança e do adolescente, né. Não é um conselho burocrático, é um conselho, não é um conselho administrativo, é um conselho que vai para a rua, que se propõe a dialogar e ouvir criança e adolescente. Acho que é isso. Érica, para a gente terminar, tem alguma colocação para a gente fazer? Só, né, agradecer a confiança, né, e me disponibilizar para o trabalho mesmo. Estou aí, né, firme e forte, com a perspectiva de um conselho engajado também, para que a gente não perca essa característica, né? Tá conhecendo um pouco também, porque é um trabalho novo para mim, né? Independente de conselho é conselho, mas cada um tem a sua particularidade. E estou muito feliz, né? Estou feliz por estar participando, acho que vai ser um aprendizado para mim e para o outro, né? Acho que é uma troca bem legal. Bom, eu também vou agradecer, né, a todos os nossos amigos e colegas aí eleitos pelo biênio 2018, biênio 2019, e colocar à disposição para a gente estar junto, especialmente na área audiovisual, para a gente empoderar as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, e mostrar que eles podem fazer muita coisa através do registro audiovisual, porque com as entidades produzindo tantas coisas bonitas aqui, às vezes a gente não tem onde como mostrar, mas a partir de 2018 a gente vai arrumar
sim, como mostrar esse trabalho através das redes sociais, TV Cidadão, onde não tiver possibilidade. Bom, quero agradecer ao Fernando Borges, atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e o conselheiro mais votado, né? Do novo mandato. Maior responsabilidade. Responsabilidade. Esperam mais de mim. Né? E a Érica Fernanda também, que aí segunda colocada, né, Érica? Também por participar do nosso projeto. Nesse cargo. Bom, vamos lá. Eu sei que vai para 2018 vai colocar batata quente na mão da gente também. Gente, vamos agradecer também a sua acolhida, né? Na sua casa, onde você estiver acompanhando a gente também nas redes sociais todos os dias. O nosso programa das 6 fica por aqui, agradeço ao Marcelo Pérez na técnica, mas amanhã a gente está de volta aqui, porque ainda tem um programa ainda para a gente fazer na sexta-feira, né, antes de acabar 2018. Uma boa noite para você e até amanhã.